Quantas vezes, Débora, a gente escuta o pai e a mãe falar, não vai que não vai dar certo. Mas quem está dizendo isso é você. Eu sei que eu vou tentar, eu vou conseguir. Vai dar certo. Não vai dar certo por esse motivo. Quem está dizendo é você. E não dá certo. E aí a gente cai a ficha e a gente percebe realmente é o nosso tempo. Quer dizer, eu não estava preparada para entender que aquilo era óbvio. E o pior disso tudo, a gente não está preparado para entender que o óbvio não é óbvio. Olha que loucura. Para muitas pessoas, né, é óbvio. Para mim, terapeuta, óbvio não é óbvio. A tua dor é tua. A dor da Renata é dela. Não dá para mensurar a tua dor. Não dá para mensurar a sua resiliência, ela é tua. O que dá para a gente fazer? Dá para a gente fazer um exercício de alteridade. O que é exercício de alteridade? É imaginar-se, além da imaginação, ser o outro por alguns instantes. É ser o outro. Aí a gente consegue entender. Oi, pessoal, tudo bom? Eu sou a Débora Duarte. Oi, gente, eu sou a Renata Gildice. Nós já começamos o podcast. Já começou, nós só não avisamos pra eles, né? Só não bateu a claquete aqui. Mas, antes de vocês serem convidados a entrar no nosso bate-papo, a gente tem nossos recadinhos de sempre, gente, né, Rê? Então, olha, a gente sempre quer aproveitar esse momento para agradecer vocês, né? Pelo carinho, por assistirem o nosso podcast. Então, se você está chegando hoje pela primeira vez, ou se você já está com a gente e não apertou o botãozinho lá, inscreva-se, ative as notificações, manda a gente no nosso grupo, né, de WhatsApp, da família, no grupo dos amigos, do prédio, porque, olha, gente, o episódio de hoje, ele vai poder trazer muito esclarecimento e pode ajudar alguém que você nem sabe que tá lá naquela listona. Precisando, né? É isso aí. E antes de apresentar nosso convidado querido, amigo já de longa data nosso, vamos chamar nosso amado Paulo Amaro. Olá, meninas! Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos a este momento Sementes de Otimismo. Gostaria de te fazer um alerta. Até quando você vai persistir com esses pensamentos ruins dentro de você, gerando mal-estar, prejudicando sua saúde mental e física? Você não pode viver nessa neurose de que tudo está contra você, que o mundo está desabando. Pare. Existem pessoas em situações muito piores do que a sua. Vamos, levante-se com fé, mas com fé verdadeira e diga, eu vou melhorar. Procure pensar só no bem. Ouça uma música boa que te faça ter alto astral. Pensamento positivo traz o curativo para qualquer mal. Um beijo, meninas. Um beijo, pessoal. Obrigada, Paulo. Um beijão. Beijo, gente. Falei pro Paulo que a gente tem que se encontrar no Natal. Com certeza. Né, Paulo? Não vem fugir da gente, não. É isso aí, senão a gente vai lá atrás de você, na sua casa. E a gente vai conversar hoje com o Jamar Monteiro. Seja bem-vindo. Você é psicanalista espírita. Isso. Declarado. Declarado. Legal, seja bem-vindo. Vamos falar bastante sobre espiritismo, mente humana. Né, tem bastante assunto pra gente conversar. Uma história muito, assim, incrível, né? Porque a gente conhece das palestras, lá do Benson, né? Já faz muito tempo. Tudo mais. Mas eu acho que a sua história pessoal, ela é muito legal, né? Então, se você quiser contar um pouquinho como foi o seu início, aí o que fez de você um psicanalista espírita? Porque na cabeça de uma pessoa leiga, por exemplo, como eu, né? Nessa parte de psicologia e tudo mais, você fala, meu Deus, psicanálise espírita é incompatível, porque Freud não acreditava, né, na existência. Dizem que quando ele chegou lá do outro lado, as coisas mudaram. Foi uma surpresa. Né? O Freud dizia que ele era um judeu ateu. Né? Então já era contraditório. Eu sou judeu ateu. Ateu. Mas quando a gente chega no outro lado, a conversa muda. Muda. Opa! Eu comecei no espiritismo, vamos dizer assim, muito precoce.
Com 12 anos de idade, minha mãe já manifestava uma mediunidade de incorporação. Vocês não eram espíritas? Não éramos, não éramos espíritas. Eu não conhecia nada, não entendia absolutamente nada, mas eu percebia que minha mãe, ela saía de uma posição e voltava na mesma posição. É interessante que minha mãe, em determinados momentos, depois que eu descobri que ela incorporava, ela estava conversando com você desse jeito, aí vinha, mudava a voz, mudava o jeito de falar, dava-se um recado, falava-se com a gente, conversava, e de repente minha mãe voltava naquela mesma palavra que ela estava. Nossa! Minha mãe era uma das médiums inconscientes raras, mas que com o tempo ela foi se descaracterizando, porque quando a gente não usa a mediunidade no tempo oportuno, o corpo padece, a mente padece. Minha mãe era uma pessoa muito... Vamos dizer assim, minha mãe era uma pessoa culta, mas resistente. Eu nunca vi minha mãe sem livros em mãos. Presente para minha mãe tinha que ser livros. Para minha mãe. Ela lia tudo. Ela leu Sidney Shelton, a coleção todinha. Danielle Steele, ela leu a coleção toda. Minha mãe aquela lia que livros... até bula de remédio. E livro espírita depois, mais pro final. Mas no início, eu tinha 12 anos, minha mãe era professora primária, perto na Vila Formosa, no Colégio Baroni. Minha mãe, então, em casa, do nada, ela começou a se manifestar. Só que quando minha mãe se manifestava, acontecia algo em mim. E hoje eu entendo, mas na época eu não conseguia entender. Eu era tomado por um calor muito grande. Um fogo. Eu sentia em mim, quando minha mãe incorporava, eu sentia no meu corpo um calor, uma energia, e eu ficava extremamente como se eu estivesse dopado. Ah, tá. Dopado. Mas eu via tudo, sentia tudo, mas eu não conseguia articular palavras. Ah, tá. Né? E minha mãe dava o recado, vinha lá o doutor Assis, aí vinha lá o seu Rancatoco, o Rancatoco, vinha o doutor Assis, aí vinha a Preta Velha. E, poxa, espera um pouquinho, né? Mas você está falando de entidades de Umbanda. É exatamente isso. Porque quando a gente nasce... Eu digo para as pessoas, todos nós que estudamos um pouquinho espiritismo, sabemos que todos somos médiums. Mas a gente precisa entender que algumas mediunidades, elas são muito específicas e elas são um contrato que a gente tem com essas entidades no plano espiritual antes de vir. São compromissos firmados, né? Por exemplo, foi difícil para eu entender que a Dona Sete Saias da Praia, que é a entidade que a gente trabalha, por exemplo, nós ficamos 7 anos nos preparando para esse trabalho que eu desenvolvo hoje como médium de Umbanda. E aí descobri que nós dois tínhamos muitas coisas a resgatar na nossa relação de outras vidas, e isso também nos inquietou. Quando a gente pega, por exemplo, um Exu Ventania, por exemplo, e a gente, né, começa a falar, mas por que eu trabalho com você? Né? Prepara-se 7 anos para a gente poder trabalhar no plano espiritual, se prepara lá para poder vir para cá. Tudo no seu tempo. Né? Quando a gente pega um Pai Tomé de Aruanda, eu falo, mas Pai Tomé de Aruanda? Quando a gente trabalha com o Dr. José de Aruanda, que é um médico responsável pelas ciências naturais e médicas de Aruanda. É o Dr. José. Quando a gente trabalha com o Caboclo Biratã, Madeira Forte, todos eles, de alguma forma, ou mesmo com o Toninho, tá vendo? Até o Toninho falou, você não vai falar de mim? Tô com ciúme. Até ouvi, você não vai falar de mim. Tá alegre aqui, ele tá aqui. Né? O Baiano Dois Cocos, o seu Zé do Laço, o marinheiro, capitão, que é o meu guardião, né? Que é o capitão Alcides. Marinheiro que trabalha nas ondas do mar. E por quê, né? Aí eu descobri tudo isso muito tarde, porque eu sou apaixonado pela praia, pela água, e eu não sabia dessa minha ligação com todas as entidades que trabalham na vibração das ondas do mar, que trabalham na arrebentação. Desculpa também, né? O Exu Maré, não posso deixar de falar dele também, que ele trabalha na arrebentação com a gente. Então, todas essas entidades, de alguma forma,
criaram vínculos com a gente para a gente se preparar. Por isso que eu falo que a mediunidade não é uma escolha do médium, assim, é porque eu quero trabalhar na Umbanda. Não, você vai trabalhar, você pode ser um bom assistido na Umbanda. Você só vai trabalhar na Umbanda se você tem missão. Eu quero trabalhar, né? Eu quero trabalhar no Bênção de Paz, eu quero dar passe. Então, você pode até ir, você pode até dar passe, mas se você tem uma missão numa outra área, você vai. Acaba. Tudo Não vai tem- te levar para lá. É vai isso, levar para lá. Mas o mais importante disso tudo, quando eu falo dessa mediunidade, dessa necessidade de conhecer qual é a sua missão, é que muitas pessoas, infelizmente, como é o caso da minha mãe, por falta de conhecimento na época, minha mãe, ela se deixou levar por conversas de fundo de quintal. De, olha, eu conheço uma pessoa que incorpora, olha, eu conheço alguém de lá, nunca foi num lugar sério. Minha mãe, ela visitava a igreja como ela visita a loja de shopping center, como as pessoas visitam loja. E bastava o padre ou alguém da comunidade falar algo que a incomodava, ela trocava a igreja. Para mim já não dá Não, mais. Não dá mais pra Para mim não dá mais. E minha mãe sofreu muito com isso, né? E eu acompanhei de vez em quando esse processo mediúnico dela, quando se manifestava. Eu não vou lembrar de todos os recados que foram dados, mas com 14 anos de idade, a mediunidade, ela aflorou em mim. O que acontece nessa faixa etária? Nessa faixa etária com os 14 anos, para quem não sabe, não é que o nosso anjo da guarda se afasta, porque o anjo da guarda não se afasta nunca. Mas ele respeita o nosso livre-arbítrio. Todos nós temos nosso anjo da guarda, além de mentores, benfeitores e etc. Mas o anjo da guarda com 14 anos em especial, né, nessa faixa etária, ele respeita o livre-arbítrio, as escolhas do médium. E nessa idade dos 14 anos, né, a angústia tomava conta de mim. Eu tinha muita angústia. Na verdade, eu acredito ser mais melancolia hoje. Com a minha cabeça, eu acredito que o grande mal hoje na humanidade não é nem a ansiedade, nem a angústia. Para mim, hoje, o maior mal é a melancolia. Nós estávamos até conversando sobre isso. Estávamos falando antes. Sim. Eu era muito melancólico. Eu nunca estava satisfeito com nada. Começava uma coisa, não terminava. Muito triste. Apesar de viver num ambiente doméstico, não era um ambiente doméstico, vamos dizer, equilibrado, né? Meu pai, ele era um alcoólatra de final de semana. O alcoólico não é aquele que bebe todos os dias. O alcoólico é aquele que tem um padrão e que não consegue parar. Então, as pessoas pensam que o alcoólico em si é aquele que bebe todos os dias. Que bebe até cair, Até né? cair. Né? Não é bem isso, não. Não é questão isso. Ah, mas eu só fumo maconha no final de semana, eu só cheiro. Não é isso. A questão não é... A frequência. É aquilo que te excede. Porque a gente tem que entender que tudo que é excesso nos faz mal. É essa a questão. E no caso específico, né, o meu pai, ele tinha lá os problemas dele, de ordem emocional. Meu pai foi jogado para fora da casa dele com 11 anos de idade. Quem cuidou dele foi os irmãos. Então, existe toda uma complexidade aí freudiana, todo um contexto que ele não soube lidar, mas meu pai chegava muito alterado, né? E muitas vezes violento. E a relação deles era uma relação muito conturbada. Mamãe pedia nas orações dela, mas não sabia pedir. Eu lembro de um fato muito estranho, que eu não vou conseguir detalhar para vocês, mas eu nunca vi isso. Minha mãe me jura de pé junto que aconteceu isso. Ela disse que foi, no fundo, numa casa de uma pessoa, uma amiga dela que incorporava, e foi pedido para ser feito um trabalho para livrar meu pai dessas coisas, né? do vício, né? Coisa. E disse que minha mãe e meu pai foram entregar isso numa dessas encruzilhadas. E disse que meu pai saiu de lá branco. Porque quando ele abriu a garrafa de pinga explodiu como se fosse champanhe. Eu nunca vi isso. É os fenômenos. Isso significa, né, que ali, né, hoje, com a experiência mediúnica, meu pai tinha um pouco, né, de mediunidade de efeitos físicos. Provavelmente. Lógico. Né? Então, vocês imaginem um ambiente onde você tem médiums, que é minha mãe de incorporação. Família Na família inteira, né? O médio de efeitos físicos ali, porque se ele não fosse o médio de efeitos físicos, não aconteceria esse efeito. Sim. Né? A espiritualidade precisa desse ectoplasma para Pra fazer fazer. manifestar e acontecer isso. Sim. Esse daqui nasceu, eu já
né? A gente fala com os espíritos muitas Pacote vezes... completo. Mas o que acontece? Foi feito o trabalho, né? Deu uma apaziguada, mas não houve um continuismo nisso tudo. Não houve uma procura da religião. E eu, com 14 anos, eu fui... Um amigo meu tocava bateria na época, tocava violão, então eu sempre gostei da arte musical. E ele olhou para mim e falou, você precisa ir lá no terreiro onde eu estou indo. Falei, mas o que é isso? O que é terreiro? Vamos começar por aí. Vamos começar pelo básico. O que é um terreiro? E eu fui no terreiro, né, do Índios Sete Flechas, maravilhoso. Eu tive o prazer de conhecer a médium, que é uma médium muito firme, mas estava muito doente, ela ia já entrar num espaço de afastamento. Mas eu consegui ainda conversar com ela, né, porque quando eu entrei lá, eu não entendia nada, falaram que eu era filho de Oxóssi, né? E ela falou, na outra gira, ela olhou que filho de Oxóssi coisa nenhuma. Você é filho de Iemanjá. É isso, e foi comprovado que realmente eu era filho de Iemanjá com Xangô, Oxum e Oxóssi. Então, aí eu entendi. Mas o fato que o Índio Sete Flechas, ele disse uma coisa muito importante que mudou minha vida. Pode parar, ele falou. É o seguinte, você pode até frequentar aqui, mas você tem que ler Chico Xavier. Olha! Você tem que ler Kardec. Você tem que ir para a escola de médium. A entidade, os seus Sete Flechas, falou para mim, você precisa. E eu, com 18, 19 anos, fui fazer perseverança, fui fazer lá pro bem, trabalhei anos. E eu ficava frustrado com a dona Guiomar. Por que eu ficava frustrado? Porque eu queria tanto trabalhar. E havia lá ela passava e escolhia quem estava pronto para trabalhar. Na época. E na época eu já estava namorando a minha esposa, né? Ela era escolhida para trabalhar e ela ficava assustada porque ela não sabia nem o que fazer para dar passe, né? E eu não era escolhido. Isso me gerava uma frustração. Não é possível. Não é ela não está enxergando direito. Não está enxergando. Eu não fazia presente. Olha, eu estou aqui. E hoje a gente entende, né? Que a gente estava sendo tratado, que a gente precisava primeiro tratar-se para depois poder trabalhar, porque a gente não pode trabalhar numa casa, num bênção de paz, num terreiro, se a gente não estiver bem mentalmente. Ninguém dá aquilo que não tem. A gente só dá aquilo que a gente tem para o outro. Então, a gente primeiro precisa se cuidar, porque uma alma carregada, né, não suporta o fardo de uma outra alma. A questão é bem essa. Aí, mas eu fiz lá, fiquei muitos anos trabalhando, eu e minha esposa, a gente levou o teatro espírita infantil para o Brasil, a gente fazia grupo de teatro ali, a gente fazia apresentações de fantoche nas feiras. Aí eu fui encaminhado para todas as áreas, não, sem brincadeira. Eu fui para a área da cura, da cromoterapia, ela encaminhando para psicografia, para tudo. Eu falei, meu, pera um pouco. Eu não estava entendendo. Então, incorporação, tudo. Então, eu fui para... E hoje eu entendo. Você fez estágio em todas as áreas. E hoje eu entendo que eu uso muito disso onde eu estou. Claro. Né? Aí quando, por exemplo, lá no terreiro, quando a gente tem um trabalho de cura, por exemplo, e vem o Dr. José, a gente usa tudo que eu aprendi lá. Hoje eu entendo. Quando a gente está no Centro Espírita Nossa Senhora das Graças, que a gente faz um trabalho também lá com eles de cura, lá, vai fazer, e em especial esse ano a gente vai começar mais firme, que também é na Vila Formosa, aqui perto do Jardim Têxtil, o que eles pedem, né, para a gente? Eles pedem justamente para a gente dar continuidade àquilo que a gente aprendeu. Alinhamento de corpos, cores, cromoterapia. Então, hoje eu entendo por que eu tive que passar lá pelo Perseverança para depois ir para a Umbanda. E me lembra muito, assim... Não é comparação, por gentileza, não entendam como comparação, mas eu quero que vocês entendam como necessidade de preparo. Saulo, quando se converteu para Paulo, ele ficou anos se preparando para levar a mensagem. Lógico. Não foi da noite para o dia. E nós, dentro da espiritualidade, tem muita gente que vai num bênção, que vai no terreiro e já quer colocar o branco. E já quer trabalhar, porque, opa, tô aqui. Não, já senta na Eu acho que o Instagram mostra muito isso, né? A pessoa já chegando, já incorporando. Na gira, enfim. É porque assim, a faculdade mediúnica está lá, mas você ser um médium que produza, né, um benefício é diferente do que receber espírito. É muito diferente. Não é?
Então, eu acho que esses estágios são muito necessários. Não, e eu acho que também uma coisa muito legal é que você foi dócil àquilo que a entidade te falou. Querido, você pode até vir aqui, mas você vai ter que aprender lá, você vai ter que ler Kardec, Chico Xavier, e as pessoas querem pular a etapa. Né? Então, você poderia falar, não quero estudar nada, esse jeito não é bom pra mim, não. E foi muito interessante que naquela época, esse terreiro de Umbanda, é só uma curiosidade, até as pessoas que estão ouvindo, que não conhecem a doutrina, essa religião maravilhosa que é Umbanda também. E eles não trabalhavam com a esquerda, com os Exus. Eles, né, alguns médios tinham muita resistência de trabalhar com a esquerda, por falta de conhecimento. O que nós sabemos que toda casa espírita, saiba vocês ou não, elas têm seus guardiões. Os guardiões. Mais que elas até a igreja evangélica, todas. E eu achava aquilo tão né, diferente. Por que não pode trabalhar com esquerda, né? E você já sentindo influência desses espíritos. Né? Uhum. Eu chegava lá, eu ficava zonzo. Né? Mas é impressionante. Né? Eu vou no Benção, por exemplo, eu tenho que me vigiar. Por quê? Tá lá, se eu tô sentadinho lá na minha oração, por exemplo, se eu subo na mesa, se eu me dá papel, eu começo a escrever. Aí eu tenho que me vigiar o tempo todo. Aí começa a chegar gente. Eu falei, eu sinto a presença. Mas, em qualquer lugar que eu vá, em qualquer lugar não, qualquer centro espírita ou terreiro, é impressionante. É mediunidade, né, Você tem uma antena e que tá ligada. Mas, vou te dar uma dica lá do bem. Você fala, Henrique, tô sentindo a presença aqui. Posso escrever? Ele vai falar, lógico, Jamar, pode escrever. Tem muito disso, né? Eles têm muito para falar. E tem muita gente precisando escutar, não é? Débora, olha que caridade mais linda, que é confortar o coração humano. Não tem caridade mais plena, no meu ponto de vista, do que confortar um coração. Porque confortar um coração gera o maior sentimento co-irmão do amor, que se chama gratidão. E a gratidão é um sentimento transformador, tão qual o amor. Vocês não têm ideia de como a gratidão transforma, como o amor transforma. Então, gerar a gratidão é curar a nossa alma. Com certeza. Lembre-se daqueles relatos do André Luiz, né? Que tinha aquela senhorinha que vez ou outra passava na consulta no final do trabalho dele, né? Porque ela acreditava e rezava por ele, porque ele tinha paciência de atender, porque ela não tinha condições de pagar a consulta. Vocês lembram disso? Sim. E que foi aquelas orações que ele sentiu no plano espiritual. Que ele sequer sabia que ela fazia. Exato. Até me arrepia nessas questões, porque é um fato, a gente tem que ajudar as pessoas nesse sentido. E quando a gente fala dessa mediunidade, fala dessa minha trajetória, as pessoas precisam entender que é uma coisa... As pessoas olham uma nutricionista, olham lá um médico, um terapeuta, acham que eles são pessoas que não tem problema. Não... Problema não. Espírita, presta atenção. Aí você tá melhor ainda. Dirigente de uma casa espírita vai ter problema? Imagina. Tem a proteção dos benfeitores. Imagina que vai ter problemas, né? E as pessoas esquecem. E tem um fato aí que é curioso para a gente dar uma continuidade. O fato é que eu falo para as pessoas e falo com convicção. As pessoas ficam bravas, mas não tem problema. Pode ficar brava, que não tem problema não. Só depois você vai entender e vai relaxar. Mas, na verdade, a casa espírita, ela é feita realmente, ela é elaborada para os médicos, porque são os que mais precisam. Porque as entidades não precisam da gente para fazer o que precisam. E tem gente que fica brava comigo quando eu falo isso. Eu falo, mas então quer dizer que não precisa? Não, se você tem fé, filha, você não precisa de mais nada. Mas por que a gente procura uma casa espírita? Porque a gente está em busca de fé. Porque quando a gente já tem... Constância. A constância vai. E as pessoas ficam bravas quando falam isso, mas é uma verdade. E uma das experiências também muito significativas, mediúnicas, que comecei a passar nesse processo, é a sinestesia. Houve um período na minha vida, né? Aí quando eu terminei o curso, melhorou muito. O que acontecia? O toque na pessoa, me dê sua mão. Isso aqui, ó. Isso aqui. Então, essa pessoa está assim porque ela fez isso, fez isso. Mentira! Ela está desse jeito porque ela fez um aborto e ela não contou para os pais, ela tem uma sensação de culpa. Meu Deus, que na época... faço com isso? Mas aí, ouçam, eu estava errado em falar tudo isso.
Eu posso sentir, mas foi através da educação mediúnica, com o auxílio da espiritualidade, que eu aprendi a calar a boca. Porque tem coisas que não convém a gente falar. Em vez de ajudar, a gente pode até prejudicar a pessoa. É uma coisa que as pessoas... Só no processo mediúnico a gente aprende. Porque no processo mediúnico a gente tem que saber a hora de calar a boca. Tem muita coisa que eu sinto e vejo que eu não tenho permissão para falar. Claro. Agora, aí eu falo para a pessoa, se eu tiver permissão de falar, eu falo. Aí eu pergunto para eles, eu tenho a permissão de falar? Não, cala a boca. Fica Então eu fico quieto. Mas mostram pra gente. E aí, extrapolando para a sua vivência profissional, também. Você continua tendo esse tipo de percepção? Vamos ser francos. Livro dos Espíritos, né? Os Espíritos influenciam a sua vida mais do que penseis. Eles nos direcionam, nos influenciam o tempo todo. Então, esse negócio de achar que Espírito não influencia a nossa vida é papo furado, influencia o tempo todo. Então, por isso, que no meu trabalho, lá no presencial online, a cada atendimento, uma oração. Pedindo a proteção. E a oração é muito simples, é um mantra, né? A gente começa com coisas simples e eu gosto muito da maneira que o Henrique faz as preces dele, né? Eu gosto muito na maneira, e eu peguei muita coisa do Henrique, nesse sentido, nas orações dele. Estou falando falando do Henrique, esse palestrante maravilhoso, porque para mim ele é top. Ele é para mim é um dos 10 melhores palestrantes do Brasil. Para mim o Henrique é um dos 10 melhores palestrantes espíritas do Brasil. Ele tem um poder, ele tem uma oratória fantástica. Sou fã dele nesse sentido. Ele diz assim, mais ou menos assim, a oração, né? Deus, nosso Pai, Jesus, Mestre e Senhor, amigo incondicional de todas as horas da nossa vida, Mãe Santíssima, missionárias da luz. Aí acrescento, orixás, que são forças da natureza. Orixá não incorpora, são forças da natureza. Orixás, guias e protetores que trabalham na irradiação dos orixás. Vinde a nós em nome de Deus, inspira-nos, protege e ampara para que essa sessão possa fluir dentro da tua vontade, que fulano de tal possa sair desse consultório melhor do que aqui entrou. Amém. A gente precisa se preparar. Se a gente fizesse isso no dia a dia, no nosso trabalho, seja você professora, seja você nutróloga, seja você advogada, seja o que for, se a gente tivesse essa paciência de antes de entrar no trabalho, fazer uma oração de agradecimento pedindo proteção e uma oração de agradecimento pelo dia trabalhado indo embora, a gente não levaria o trabalho para casa. O que é levar o trabalho para casa? É levar todo o miasma negativo do ambiente e os inimigos, muitas vezes. Porque a maioria dos casos que nós atendemos nos terreiros ou no centro espírita é justamente esse. As pessoas que são médiums, que nós chamamos médiums esponja. Que na psicanálise nós chamamos do quê, né? De esponja emocional. Só muda o termo. Por que o fundamento, o espiritismo com a psicanálise? Por isso. Vocês vão perceber que o princípio é muito similar. E essa percepção e a intuição da oração, ela nos ajuda a direcionar as palavras e a não nos perder, para não transformar numa conversinha de amigo. Essa é a questão. Então, é muito importante. Isso nos diferencia nesse sentido. E é importante a gente também, porque tem muita gente que faz a terapia porque ela se autodiagnosticou. Eu li no Pai Google de Aruanda que eu sou depressivo, que eu tenho... Né, eu tenho esse transtorno, veja só, eu tenho um transtorno seríssimo, porque, na verdade, eu me auto-saboto o tempo todo, porque não sei o quê, porque eu li. E aí, quando a gente começa o processo terapêutico, muitas vezes não condiz com nada. Não, e muitas vezes a gente também terceiriza, né? Porque minha mãe agora, né? Toda mãe é narcisista, é tóxica. Aí você vai ver a mãe, coitada, tá lidando com um cãozinho lá em casa, não é? A gente escuta, Débora, você entrou num assunto muito interessante.
nós somos egóicos, todos nós somos narcisistas. É um fato, a gente precisa ser também, precisa se cuidar. Agora, é aquela coisa da banalização, tudo é mãe. Né? As pessoas falam assim, Freud diz, né, que todo problema do ser humano é pai e mãe, né, e falta de libido. Mas não é bem assim. Né? A gente sabe, sim, que há pessoas que são doentes. Há pessoas, assim, que a questão egóica, né, se transforma numa ferramenta para intimidar e, muitas vezes, punir as pessoas. Muitas vezes a punição não é nem consciente, ela é inconsciente. Mas existe, sim. No caso de uma mãe, filha de mãe narcisista, porque o que a gente atende não é narcisista, porque o narcisista é autossuficiente, ele não precisa de ajuda. Porque o problema dele, o maior problema do mundo, ele resolve. Entendeu? A gente não atende o narcisista. É verdade. Normalmente, a gente sempre atende ou filho de mãe ou a filha. Lógico, Né? E quando a gente chega nesse diagnóstico, a gente também parte do pressuposto seguinte, então significa, Jamar, que muitas vezes, provavelmente numa outra vida, eu devo ter perturbado demais e feito coisas erradas. E aí a gente dá um basta nessa hora. Por que a gente dá um basta? Porque a gente não pode esquecer, vocês que estão nos ouvindo, o seguinte, que quando a gente é colocado numa família material, a gente é colocado na família que a gente precisa ter, não que a gente queira. Porque muitas vezes a gente tem mais afinidade com o colega do que com o próprio irmão. A gente entende isso. Mas, se a gente foi colocado nessa família, a gente também foi colocado porque a gente aprendeu no plano espiritual que nós somos capazes de melhorar a relação. Isso significa, eu não vou conseguir superar porque na outra vida ele me maltratou. Não, se você foi colocado nessa família é porque você já tem condições moral, do seu moral, de você lidar com essa situação, problema. Ninguém vem para fracassar, né? Exatamente, assim, isso perfeito. Porque a gente sempre tem uma ideia de punição. Não, é uma ideia de realmente... De oportunidade, né? Amei essa palavra, é isso. Estar numa família que você não tem essa afinidade completa, é uma oportunidade. E aí eu faço uma comparação com a questão das sombras do ego. O que o ego nos esconde? Nosso medo, nossa insegurança. Quer dizer, eu quero sumir com a minha insegurança, com o meu medo. Você não vai, porque é seu. Já que eu não vou sumir com esses sentimentos, essas emoções, o que eu posso fazer? Aprender com eles. Tá bom, na família. Já que é minha família material, o que eu posso fazer? Vou sumir com eles? Exato. Então você entendeu o princípio? Eles Sacou? Então eu vou aprender com eles. Eu aprendi com meu pai, com a minha mãe. Eu aprendi, por exemplo, que minha mãe com 9 anos de idade cuidava de uma irmã de 1 ano de idade que minha avó faleceu. Ela só foi criada pelo meu avô. Eu aprendi que com 10 anos de idade, 11 anos, meu pai foi colocado para fora da casa dele e foi criado pelos irmãos. Então, há um sentimento de rejeição muito grande deles, de falta de afetividade. Hoje, com a minha cabeça, eu entendo. Claro. Né? Todo mundo estava fazendo o que dava. Que dava para fazer. Né? Então, eu entendo a família, né, que eu tenho, que eu tive, que não foi uma família perfeita. Nunca nos faltou o que comer. Meus pais sempre prezavam para os provedores. Mas faltou essa questão da conversa, da afetividade, de estar mais próximo. Tanto é, né, eu tenho um irmão que mora em Hortolândia e ele era o que acabava sofrendo um pouco mais, porque ele era o mais velho. Então, tudo aquilo que acontecia de errado ia para o mais velho. Né? E meu pai acabava descontando muito nele e meu irmão descontava em mim. Era impressionante. É uma cadeia, né? Mas aí a gente vai crescendo, vai entendendo que a gente precisava ter essa família. E hoje eu entendo que eu precisava passar pela dor da família. Porque eu construo hoje uma família que, graças a Deus, ela caminha de uma forma bonita. Meus filhos, meu filho e minha filha são criados dentro do moral espírita cristão. Eles não são frequentadores, mas nós temos o nosso evangelho, eles respeitam o nosso evangelho e foram criados dentro dos princípios da cristandade. Então, o que eu posso querer mais da minha vida nesse sentido? Então, eu sou muito feliz nesse sentido. Mas, o que nos tornou um terapeuta? Por quê? Né, nesses últimos anos, eu estou me especializando nessa área. Porque eu tive que passar por tudo isso, eu tive que entender a minha vida, eu tive que entender o movimento da espiritualidade, as minhas dores
e procurar uma resposta. Eu só consegui essa resposta depois que eu entendi algo significativo que o meu professor do mestrado, o professor Potiguara, maravilhoso, que me estimulou muito, ele nos ensinou algo muito importante. A gente encontra a resposta para todos os problemas. Só que a gente tem que entender aonde buscar essa resposta. E ele me ensinou, nos mostrou. Ele nos diz o seguinte, que a gente pode defender uma tese de doutorado usando a ciência. Ciência da administração, da sociologia, ciência. Ele falou que a gente pode responder e desenvolver uma tese de doutorado através da filosofia. Ele também nos ensinou que a gente pode defender uma tese de doutorado na religião. Ele também nos diz que a gente pode defender uma tese de doutorado usando a arte. E também nos diz que a gente pode defender uma tese usando o senso comum. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Ele nos ensinou que muitas vezes a gente não tem que ficar batendo a cabeça só na ciência. Porque quando a gente não encontra a ciência, a gente pode encontrar a resposta na filosofia. Por isso que eu digo que a doutrina dos espíritos é uma doutrina completa. Porque a doutrina dos espíritos, para quem não sabe, está nos ouvindo, ela é ciência, ela é filosofia, ela é religião, ela é arte e ela é senso comum. Por isso que eu acredito no Espírito Verdade, que acredito nessa doutrina. Porque ela nos permite encontrar resposta em todos os segmentos, em todos os saberes institucionalizados. Mas foi difícil de entender isso. Isso só foi depois de 2002, depois do meu mestrado. E a partir daí, eu comecei a me encantar pela gestão de pessoas. Aí eu comecei a coordenar cursos de graduação e pós-graduação. Fui coordenador por 7 anos na Uniban, trabalhei 5 anos aqui no Tatuapé, na Drummond, como coordenador de graduação, pós-graduação. Trabalhei em outras faculdades, elaborando e criando cursos para melhor gerir as pessoas nas organizações. E entendi também que eu tinha que passar por isso, né? E ajudar as pessoas a ampliarem o leque, não se tornarem tão bitolados em quererem encontrar resposta só no saber. E como a doutrina me ajudou a entender isso, também levo isso para a minha psicanálise espírita. Por quê? Porque as respostas podem não estar apenas na psicologia, podem estar na religião. E muita gente não tem acesso, né, Jamar? Porque se você pensa assim, o percentual de pessoas que efetivamente são espíritas é muito pequeno. Então, você pode levar esse conhecimento e esse olhar para fora dos centros, né? Porque eu acho que existe uma geração, né, hoje de pais que são pais que não têm religião, por exemplo. Né? Não tem, assim, um direcionamento espiritual. Você sente que as pessoas te buscam, né, sem esse background aí para... Porque eu acredito que, de repente, a espiritualidade te direcionou para isso, para poder dar acesso. A espiritualidade não perde viagem, né? Não perde viagem. O que eu tenho mais observado, não sei se vocês têm essa percepção, a gente percebe hoje, a maioria dos jovens, principalmente na faixa etária de transição de adolescência para jovem adulto, porque eu ainda fui criado na fase da infância, adolescência e fase adulta. Meus pais foram criados ainda na infância e fase adulta. A adolescência é uma invenção da modernidade. Do contemporâneo. Exatamente. E hoje a gente tem mais divisões. Hoje você fala de infância, pré-adolescência, puberdade, pré-puberdade, adolescência, pré... E você vai, se você ver, você tem um leque. Aí vê, você tenta mais. Você tenta mais, você tem um leque indo, aí, né? Cada um com as suas características, peculiaridades. Mas o que eu vejo nessa faixa etária específica são exatamente o que a Renata nos comenta. A falta de religiosidade, a falta de religare, a falta de algo que possa tirá-los da materialidade. Eu, por exemplo... por uma questão ética, eu vou apenas ilustrar. Mas há adolescentes, por exemplo, né, precocemente com vida sexual a partir dos 12 anos de idade, com permissão dos pais. Nossa. Assim, com a permissão dos pais.
assim, uma vida sexual mais ativa do que a nossa. Isso eu te garanto para vocês. Eu não estou dizendo quem, eu estou só mostrando para vocês, E eu vejo, assim, nos atendimentos, né, a necessidade da autoafirmação, a necessidade da descoberta dos prazeres. Eu digo para as pessoas, eu falo assim, Jamar, você é muito careta. Não, muito pelo contrário, eu sou careta. Eu acho o sexo uma coisa extremamente abençoada. Eu falo para as pessoas e repito para você que está em casa, preste atenção. 2 coisas que nós brasileiros precisamos falar e muito, sobre morte e sexo. Se a gente falasse mais sobre morte, a gente viveria melhor. Se a gente falasse mais sobre sexo, nós romperíamos todos esses preconceitos que nós carregamos e tabus. Porque não é fácil para um terapeuta como eu encarar um paciente com seus 40 anos de idade que nunca teve um orgasmo na vida porque não conhece nem o seu próprio aparelho genital. Então tem alguma coisa errada nessa sociedade. Então a gente está falando de coisas muito sérias. E as pessoas falam... E não é invencionice, coisas de consultório, né? Consultório. Débora, as pessoas... A gente, quando fala de sexo, as pessoas têm pudores. As pessoas falam, meu Deus, onde já se viu? Fala de morte, o que é isso? Tem que Deus chorar. nem fala, Deus nem mexe com essas coisas. Nem fala, né? Por favor. E no consultório, a gente ajuda as pessoas a entender que isso é abençoado. Quando há... Eu falo para as pessoas assim, te vejo um ser humano como ser humano. Não com gênero, mas como ser humano. Eu estou sozinho, então, e eu preciso de um parceiro. Eu preciso de uma parceira. Não, você precisa de um ser humano. Independente do gênero, você precisa do ser humano. Tá, quando há uma troca fluídica, energética, onde a gente está com aquela pessoa e a gente quer que o tempo pare. Sabe aquela hora que você fala, para, eu quero que eternizar esse tempo. Não para mais esse tempo, para. E quando a gente está ali, nos carinhos, e a gente não tem vontade de ir embora, está com uma preguiça, houve uma troca de energia. Agora, quando a gente se entrega, como esses jovens entregam, apenas pela descoberta, pelo prazer momentâneo, é só desgaste de energia, não é troca. É tiração de energia, porque no outro dia eles não conseguem nem levantar da cama. Por que não conseguem levantar da cama? Porque foi sugado. Então a gente precisa esclarecer as pessoas. O sexo é uma coisa abençoada, porque senão nós não existiríamos. O sexo é uma coisa divina, maravilhosa. O amor entre 2 pessoas é fantástico, a troca de energia. O que é equivocado no meu ponto de vista? A banalização. A sedução pelo poder, para tirar proveito. Isso pode se tornar um transtorno. Eu vejo as pessoas que usam do sexo em proveito financeiro, né? Muitos caminham para transtornos. Porque chega um determinado momento em que as pessoas não conseguem mais entender que a natureza é uma só. Que nós nascemos para envelhecer. Que aquilo que era bonito já não é tão mais bonito. Mas aí no processo terapêutico eu explico que a gente tem a nossa boniteza. Exemplo, Débora, Renata. Eu vivo a minha boniteza dos 60 anos. Você fala assim, Jamar, você tem uma... Minha filha, ela ri de mim. Porque eu falo, olha como estou bonito, filha. Olha, sente esse perfume que o papai colocou. Filha, estou bonito. E ela ri. Ela fala, você tem uma autoestima lá em cima. Mas eu vivo a minha boniteza da minha idade. E a gente precisa entender que cada faixa etária nossa precisa viver essa boniteza. Há pessoas que acabam nessa necessidade de manter uma pseudo-beleza, acabam perdendo a própria identidade. Tanto física como emocionalmente. Eu atendo casos assim. Que não sabe mais o que é. Não mais quem é. Não, e aí entra num ciclo patológico até, né? De nunca de não satisfação, né? Aí não para em relacionamento. Aí não consegue relacionar-se. Acha... Na Umbanda eles brincam, que é uma coisa muito equivocada, né? Porque tem muita gente na Umbanda que acha que filha de Iansã tem dedo podre para homem. Isso é tudo papo furado. Acha que não consegue manter relacionamento. Tem essas coisas. Olha só. Sabe? Por quê? Porque sou filha de Iansã, porque eu sou ventania, tempestuosa, tudo papo furado. Né? A gente precisa entender que a gente não tem dedo podre.
O que a gente não tem é leitura de cenário adequada. Porque todo relacionamento, Débora, Renata, dá sinais. Só que quando a gente está encantado por alguém, a gente quer viver aquela realidade, quer acreditar que vai dar certo. E a gente não quer ver o que a gente viu. Sim. A gente não quer aceitar. É a mesma coisa que você está 2 meses, 3 meses com uma pessoa e, de repente, num lampejo, ele fala assim, cala a boca, presta atenção. Você está 3 meses vivendo maravilha. A lua de mel. Uma lua de mel, presta atenção. Mas ele acordou de mau humor, né? Depois fala, cala tua boca, sua vaca. Ó, perdão, mas é para vocês entenderem o contexto. Cala tua boca. E se você se permite, nesse instante, calar a boca, você vai ver uma relação de submissão por anos. Aí depois você tem que me procurar para a gente mostrar as coisas que você fez. Porque é nesse momento que você tem que falar assim, é a primeira e a última vez que você fala dessa forma comigo. Você não está falando com outra pessoa, você está falando comigo. E se não está satisfeito, você pega suas coisas e vai embora. Olha, aprendeu? Aprendeu? Essa foi de graça, hein? Não. Porque se Mas você é. deixa na primeira vez Lógico. alguém te ofender, falar um palavrão pra você, você aceitar, parou. Não existe isso. A pessoa precisa se colocar no lugar dela. E esse é o maior... É a nossa obrigação, a gente tem que zelar por nós. Porque quando você não se permite se manifestar naquele instante, o que acontece com a sua estima? Cai. Lá pra baixo. Vai para baixo. E Então, a da pessoa lá em cima. lá em cima. Ele vai ser o dominador. E aí o que acontece? Você vai passar a pensar que você não é autossuficiente para nada. Ah, não, mas se não for com ele, com quem vai ser agora? Não sei o quê. Tá tanta falta de homem nesse mundo. Não, porque eu escuto isso. Desculpa, eu escuto isso. Eu escuto coisas assim. Não tem homem nesse mundo, o que tem gosta de homem, então fica difícil. Eu falei, para, não é, a questão não é essa. A questão é que você precisa mudar a tua cabeça e entender a sua humanidade. A humanidade não tem gênero. Ser humano. Eu gosto de ser humano. Essa é a questão. E a gente tem que observar e ajudar as pessoas a entenderem esse processo. Que é difícil, viu, Renata? Débora, é difícil as pessoas enxergarem esse processo. Porque é muito mais fácil a gente exigir a mudança do outro do que a gente apontar o dedo para a gente e provocar as mudanças necessárias. Por exemplo, você pega uma filha, por exemplo, uma mulher que casou com Narciso, o típico Narciso, narcisista. Nós estávamos comentando sobre isso. Mas a típica mesmo, né? Para ela é muito complicado se desvincular. A filha de Narciso... Quando ela casa, quando a mulher tem um marido narcisista, ela não consegue romper essa ligação da noite para o dia. É, né? E sem ajuda. E sem ajuda não consegue. Difícil, né? Ela sabe que ela está sendo humilhada, ela sabe que não é aquilo que ela quer para a vida dela, ela sabe que ela não quer envelhecer ao lado de uma pessoa daquele jeito, mas ela insiste no relacionamento, porque ela idealiza, porque basta ele mudar a sintonia e tratar ela de uma forma diferente no outro dia, ela acha que pode dar certo. Ele melhorou. É uma coisa cíclica. Cíclica. E é justamente isso que eu estou falando. Se a gente não se coloca já nas primeiras vezes, aí a gente cria uma relação muito perturbadora. Né? É importante o pessoal saber disso, saber se colocar. E hoje, dentro do consultório, a gente estava falando de casos que são mais presentes, casos que não tinham antes. Fala um pouquinho, que tem aparecido, né, de questões que são da vida moderna. Né? Fala um pouquinho para a gente, Jamar. A gente ouve, a gente atende depressão, a gente atende crise de ansiedade, crise de pânico, transtornos. A gente atende vários casos, mas o que eu tenho observado nesses últimos anos, que o maior número de pessoas que entram lá no consultório achando que estão com baixa autoestima, que estão com ansiedade, que estão com depressão, na verdade elas estão com uma outra coisa, que se chama melancolia. E a melancolia é algo que precisa ser trabalhado tanto terapeuticamente como espiritualmente. Então, de novo, muitas vezes, ao atender esse paciente e identificar
que não é aquilo que ele acredita, que a queixa principal dele era a depressão, a queixa principal dele era a crise de ansiedade, a crise de pânico, quando ele percebe isso e a gente consegue colocar para ele essa possibilidade de o que está acontecendo com ele, a melancolia, acontece uma mágica aí. Diferencia para nós, Jamar, pra Vamos gente, lá. para ficar claro. O que é tristeza, o que é melancolia, o que é depressão. Olha, vamos entender o seguinte. A ansiedade é um sentimento comum a todos os seres humanos. Todos nós somos, em algum momento a gente apresenta ou manifesta ansiedade, graças a Deus, como também a gente tem medo. Porque se a gente não tivesse medo, não teria coragem, não enfrentaria os problemas. Então a ansiedade todos nós temos. A ansiedade gera expectativas. As expectativas, elas podem ser benéficas ou não. Por quê? Porque quando a gente está ansioso, ao criar expectativas, a gente cria possibilidades que podem ser positivas. Mas a gente também tem que pensar que quando a gente está ansioso e cria expectativas, a frustração pode ser do mesmo tamanho que as suas expectativas. Então a ansiedade é um sentimento que se manifesta corporeamente. De que maneira? Ela pressiona o chakra coronário, na maioria das vezes é um aperto dentro do peito. A gente sente, além do aperto, nesse aspecto físico do aperto no peito, a respiração, ela tem uma dificuldade muito grande para poder respirar plenamente. Além disso, desenvolve-se em muitos casos, quase 90%, sudorese na pessoa e mais tremores no corpo. Quando a gente observa esses sintomas nesse corpo físico da ansiedade, ele se manifesta dessa forma, a gente precisa entender que todos esses sentimentos que eu estou sentindo somatizados no corpo, eles duram em média de 12 a 28, 30 minutos. Então, a ansiedade a ansiedade, no geral, ela dura em média a crise entre 12 a 28, 30 minutos. No entanto, há casos excepcionais, que chama-se ansiedade generalizada, que podem durar até 24 horas. São casos mais difíceis de ser encontrados, mas há. Então, há necessidade do quê? De se encaminhar a um pronto-socorro, tomar uma medicação, sim, porque isso pode gerar um desconforto, uma arritmia acima da normalidade, que também é um sintoma da ansiedade. Quando a gente está ansioso, a nossa perspectiva é do estar vivendo o momento, entender que a nossa perspectiva é a da dor e a do sofrimento, que essa sensação não para. Então, quando a gente está numa crise de ansiedade, a gente acredita que naqueles 12 a 30 minutos, o mundo só gira em torno da minha respiração, das minhas dores e da minha somatização. Isso é uma crise geral de ansiedade. Ela difere, por exemplo, de uma depressão. Por que ela difere da depressão? E depois, por que ela é diferente? Porque a depressão, ela também tem todos esses sintomas que eu falei. No entanto, a pessoa já está dentro de uma figura de linguagem, dentro de um buraco. O que significa? Significa o seguinte: eu não tenho paciência para me ouvir e nem ouvir as outras pessoas, porque eu sei tudo o que elas vão me dizer. Elas vão me dizer que eu não preciso estar assim, porque eu tenho uma família, eu tenho uma casa, eu tenho um trabalho, eu tenho alguém que me ame. É tudo aquilo que eu já sei. Então eu prefiro me irritar comigo mesmo e ficar no meu buraco. Olha como é diferente da crise de ansiedade. Que é diferente da crise de pânico e da melancolia. Eu estou indo devagar para vocês entenderem. Então a depressão, ela tem todos os sinais também da ansiedade. Também tem. Na crise de pânico, a crise de pânico, ela me faz me fechar. Ela é uma transição entre a ansiedade e a depressão. Porque quem está em crise de pânico não consegue levantar nem para ir no banheiro e tomar um banho. Uhum. Não consegue nem levantar do sofá e acha que está presa, como se ela tivesse física ou espiritualmente presa em algum lugar,
como se alguém estivesse impossibilitando de fazer movimentos. Olha que interessante, como ela é... Mas os sintomas da crise de pânico também são sintomas da ansiedade também. Olha para vocês verem que interessante. Só que elas são condições diferentes. Mas percebam os pequenas... Como é sutil essa diferença. Agora, a questão, preste atenção, que eu mais estou enfrentando no consultório é a questão da melancolia, que se confunde com tudo isso. A melancolia espiritual é a melancolia que eu mais me deparo no consultório. O que é essa melancolia espiritual? A melancolia espiritual é a certeza absoluta de que existe coisa melhor, mas eu não estou lá. Eu adorei meu Deus, essa definição. Muito Eu boa. sei que tem coisa melhor, mas não estou lá. Eu tenho que ficar aqui. Eu estou aqui na Terra. Eu tenho que ficar aqui. Ou eu tô aqui no Brasil. Presta atenção. Eu tô aqui. Eu não consigo ir para lá. Eu tô aqui. Aí eu começo a manifestar os sintomas. Mas Perceberam? isso tudo em nível inconsciente? A pessoa não sabe de onde vem esse sentimento ou ela, Insatisfação, ou sei ela lá. chega a saber que tá... No meu ponto de vista psicanalítico espírita, o melancólico foi acionado no seu inconsciente espiritual. Porque nós temos o consciente material, que nós carregamos desde a nossa concepção, até o nosso primeiro trauma, que é o parto, e daí por diante. É nosso consciente material. Só que a gente tem um inconsciente espiritual. Esse inconsciente espiritual, ele carrega todas as experiências das nossas reencarnações. Só que quando nós reencarnamos, os bons espíritos, aqueles que comandam o processo de reencarnação, eles selam para que a gente não tenha acesso a esse conteúdo. No entanto, presta atenção para vocês entenderem. Eu vou explicar o que é inconsciente e o consciente de uma forma didática, para vocês nunca mais esquecerem. É um faz de conta que eu vou falar da Débora agora. Então, já deixando claro para vocês que é uma brincadeira, isso não é verídico. Né? A Débora está apaixonada por uma pessoa. Essa pessoa, ela tem um aroma especial, um perfume amadeirado. E ela gosta, e a Débora adora um perfume amadeirado, tá? E ela tá radiante com ele. Acontece que esse namorado dela recebeu uma proposta para trabalhar na Romênia. A Débora não tem condições de sair do Brasil, não dá para acompanhar. E eles conversam e resolvem falar, infelizmente, a gente não vai continuar o relacionamento, é impossível a gente manter esse relacionamento. É ficção isso, lembra, não é ficção. Aí o que acontece? Ele vai embora, a Débora vai administrando, sofre. E ela sai, um com o outro, com uma amiga. E aí, num determinado sábado, a irmã da Débora, a Renata diz assim, vamos pro shopping, eu preciso fazer umas compras de Natal. Preciso de companhia. Você pode fazer companhia para mim? Lógico. E Débora vai bonita, toda elegante. Vou pro shopping, vou passear. E as duas entram no shopping. Estão entrando, maravilhosas. A Débora anda 100 metros com a Renata e fala, tô indo embora. Você tá louca? Acabamos de chegar. Não vimos loja nenhuma. Não tô legal. Não sei, não tô legal. Tô com vontade de chorar, quero ir embora. Conscientemente, a Débora não sabe por que quer ir embora. Mas o inconsciente dela é danado. Foi despertado. A Débora acabou de passar na loja do Boticário e foi borrifado o perfume Malbec, que era o perfume que ele usava. Conscientemente, você não sabe. Mas o teu inconsciente, Ele sabe. ele sabe. Se existe esse inconsciente material dessa reencarnação, imagina o que não há no outro. E muita coisa foge ao nosso controle. Esse inconsciente espiritual, ele é melancólico. Tá. Esse inconsciente espiritual é melancólico. Porque ele sabe das experiências positivas e negativas que ele passou. A gente, Débora, Renata, quando vocês estiverem no plano, vocês vão entender, no plano espiritual.
Nós temos muitos encontros e desencontros. Tem muita gente que passou na tua vida que a gente teve intimidade. Você foi casado com outras pessoas, se apaixonou. Amigos, colegas, que são hoje amigos, colegas, foram pessoas que tiveram intimidade com a gente. Isso está gravado no nosso inconsciente. Ainda bem que ele está gravado e selado. Porque desperta. Na caixa preta, tá? Porque o que acontece? Quando isso é acionado, gente, que eu vou falar é muito real, né? Mas eu tenho que falar de uma forma muito ética, muito... Casal de amigos, né? Se dão muito bem, ótimo, maravilha. E, de repente, você percebe que a mulher de um está interessada no marido do outro. Vocês podem achar isso bobagem, mas não é. Isso está no inconsciente espiritual. Porque em outras reencarnações, a gente teve alguma coisa. A gente fala desse jeito, então a gente não pode mais ter amigo. Não, a gente tem que ter o bom senso. Entender Eclesiastes. Por que entender Eclesiastes, né? Tudo lhe é permitido, mas nem tudo lhe convém. Então, nessa reencarnação, para a gente não convém. Porque se a gente se permite nessa relação, presta atenção onde a cela se quebra. Presta atenção. Se eu me permito ficar com o casal, eu estou quebrando minha cela. Aí vem a tona. Aí vem o fogo, aí vem a lembrança. Aí a coisa você é complica. arrastado. E é engraçado, Jamar, você falar isso, porque assim... acho que eu nunca comentei isso com você, né? Teve um dia que eu estava não sei aonde e eu tive exatamente, veio esse texto que você está falando, ele veio para mim. E aí veio na minha cabeça assim... E olha que coisa linda, você pode, nessa vida, estabelecer novas relações com novas pessoas para numa próxima, essa ser a lembrança, né? Sim. Então, assim, porque a nossa grande missão na vida é amar a todas as pessoas. Então, lá na frente, nós vamos amar... Eu falo isso, eu fico... E foi esse ano que aconteceu isso. A pessoa, um espírito, não sei, ele falou para mim, porque assim, a nossa missão é onde nós vamos olhar para todas as pessoas e nós vamos amar a todos com o mesmo amor. Então, é muito incrível você falar isso, porque essa melancolia, ela acontece, mas ela não acontece só com pessoas, ela acontece com situações, né? Às vezes você ouve uma música, você se transporta para aquele lugar, mas você sabe que hoje você é nutricionista, você não está lá em Viena tocando violino, não é? Então, mas assim, fica aquela saudade que você nem... Tem muita gente que fala, eu tenho uma saudade, mas que eu nem sei do que é. Né? Legal. Essa é a melancolia. E isso tem aparecido muito. No consultório demais. Demais. E como a questão é, quando a gente danifica essa cela, é essa a questão. Aí, como é que é feito o trabalho? Para guardar tudo de novo. Para a gente poder entender. Aí é a questão de trabalhar as questões estratégicas, entender, mostrar para a pessoa que não convém acessar isso. Mas já foi aberto, Jamar, foi danificado, como é? Então você vai aprender a conviver com isso. O que é aprender a conviver? Presta atenção que eu acho que isso o povo vai gostar também. Como é que eu posso aprender a conviver com isso, já que a cela foi aberta? É o seguinte, eu detesto ir em velório. Detesto. Mas eu tenho que ir. Eu tenho duas maneiras de ir para o velório. Reclamando no carro o tempo todo, brigando com quem está na minha frente, brigando porque não tem uma vaga para estacionar o carro. Eu posso entrar no cemitério sem pedir licença para os guardiões. Eu posso ir lá e falar, dar meus sentimentos com cara feia. Ou eu posso ir de uma outra forma, mesmo não gostando. Deus, dá-me paciência, me dê sua misericórdia. Peço licença aos guardiões do cemitério para entrar, dar meus sentimentos e ir embora. Eu acredito que essa forma é a mais adequada. O que isso tem a ver com essa quebra da cela? Escolha. Eu posso escolher sentir desejo para você, mas dizer, há outra forma de sublimarmos isso sem efetivarmos no toque preciso.
A pessoa tem que estar Mas não existe com disposição. Com disposição. Essa é a questão. Essa é a questão. Isso dentro do processo que a gente chama de sublimação terapêutica. Da renúncia, depois sublimação. Por quê? Porque não convém. Porque você não gosta do teu marido, você não gosta da tua esposa. Não, eu gosto. Amo. Mas foi despertado o desejo de. Então, a gente vai descobrir o porquê que foi despertado o desejo de. Então, provavelmente o inconsciente espiritual foi acionado. O que eu posso fazer? Renunciar e sublimar. De que forma? Entendendo que o amor, ele não precisa ser expresso necessariamente por penetração ou por toque. Ele pode ser expresso de outra maneira. Mas nós somos carnais. Então, a questão é escolhas. A questão é escolhas. Você vai se dar bem com essa escolha? Tem gente que não consegue. Deixa eu dar um exemplo mais didático para vocês entenderem. Há pessoas que lidam muito bem com traição. Preste bem atenção. O que é uma traição? Você olhar uma mulher e achar ela deliciosa, bonita, sexualmente atrativa, espera um pouco. Eu sou casado, por que eu estou desejando, olhando aquela pessoa? Não deixa de ser uma traição. Mesma coisa com o homem. Pode acontecer, não pode acontecer, se eu olhar e desejar? A questão é, me convém? Essa é a questão. Será que me convém? Qual que é o peso disso? Para o nosso consciente e para o nosso inconsciente. Qual que é o peso disso? Quando a gente fala traição, as pessoas associam somente a questão da entrega física. Não se fala da entrega emocional. A gente guarda esse segredo. Agora você imagina o caso, por exemplo, de uma mulher que está muito bem com a família, muito bem com o filho e com o marido. E de repente ela vai fazer uma viagem. E de repente o inconsciente espiritual dela foi acionado por uma fragilidade e tem um affair com alguém que foi muito bom, ficou a noite com ele. Como é que eu vou lidar com tudo isso? Depende. Depende do moral, depende como ela trabalha essa ressignificação, como ela trabalha essa sublimação. Depende. Há mulheres que trabalham e homens que trabalham com isso de uma maneira muito tranquila. Agora imagine essa pessoa chegando aqui e de repente, o que eu fiz? Aí ela começa a entrar no processo de baixa autoestima, melancólica, começa a apresentar sinais de depressão. E ela disse para o marido falou assim, então, e aí o marido diz, então você pega essas coisas e vai embora. Como é que fica isso? Como é que fica? Jamais, então, é melhor a gente calar a boca e ficar quieto? A questão não é calar a boca e ficar quieto. A questão é você se perguntar como você lida com isso. Essa é a questão. Porque de preferência antes de fazer, né? É, mas como você lida com isso? Débora, porque assim, há pessoas que lidam bem com isso e têm uma vida legal. Quem é você? Quem sou eu para julgar uma pessoa? Você está certo ou está errado? Mas você está falando da ressignificação, você está falando da sublimação, da renúncia. Dentro da nossa doutrina são as palavras-chave. Dentro do que nós aprendemos da doutrina, a gente precisa aprender a ressignificar. A gente precisa aprender a sublimar os sentimentos. Não é isso que a gente aprende? Senão a gente ainda estaria lá matando o povo numa machadinha, né? Não é que a gente aprende? Exatamente. Agora, se a pessoa não lida bem com isso, é o que a Débora falou. Então não se arrisque. Porque tudo é escolha. Uhum. Vocês perceberam como essa questão do inconsciente espiritual é muito complicada também? Mas lembre-se que eu estou falando do inconsciente espiritual quando ele foi danificado por algum trauma, por alguma coisa. Que aquela celinha se abriu. Senão, não acontece nada. Fica Tranquilo. Não, só lembrando vocês que esse detalhe é importante. É assunto para manga, né? Pra gente eu acho que assim, hoje até pelo acesso às redes sociais que você tem. Então, por exemplo, você está no exemplo do shopping, você encontra lá, sei lá, você cruza o olhar com uma pessoa que de repente você teve um relacionamento numa outra encarnação. Possível. A pessoa ela começa a stalkear a vida da pessoa, tipo, dá uma pirada, manda mensagem. Então, às vezes, aquela mensagem que vai danificar, né?
Adorei a tua colocação. Você viu que colocação importante da Renata? Renata, é bem isso. Renata, a questão toda é o seguinte. Nós sabemos que os espíritos se comunicam com a gente através do pensamento. Nós sabemos que não há distância para a comunicação espiritual. Nós sabemos que eu posso estar aqui e meu paciente está na Inglaterra. Eu tenho muitos pacientes da Inglaterra. Muitos. Eu tenho pacientes na Inglaterra, em Angola, na Suíça. Tenho muitos pacientes. E o trabalho é da mesma forma também. Mas o nosso pensamento está lá. O pensamento deles está aqui comigo. O que eles estão sentindo... Conectou. O que a Renata está falando é muito importante. Eu li uma pessoa e essa pessoa acha que ela pode me ter, que ela pode se envolver, mesmo eu já escolhendo um direcionamento para essa vida. Quando acontece isso, normalmente você percebe aí o excesso. Qual que é esse excesso? Né? O excesso da necessidade de ser aceito, de querer ter a aceitação desse outro. Porque há casos, Débora e Renata, em que a exclusão dessa pessoa leva a uma depressão. Porque a gente atende casos em que uma pessoa foi excluída numa rede social por um amigo e levou a um processo depressivo. Mas nesse caso específico, por exemplo, a pessoa começa a assediar, começa a invadir a tua privacidade. Chamar isso necessariamente está ligado a vidas passadas? Não, isso pode estar associado a um distúrbio emocional. Do quê? Do medo de ser excluído. E é uma forma, um mecanismo inconsciente para que ela encontrou para poder lidar com essa dor, que é se fazer presente para o outro. Então, nesse caso específico é complicado. Exemplo. Lembre-se que eu falei para vocês, a maioria dos terapeutas, aqueles que atuam como clínicos, porque tem muita gente que faz psicologia, mas não atua. Que faz direito, não atua na área, faz medicina, não atua. Mas aqueles que atuam na área, eles encontram inconscientemente uma maneira de lidar com a própria dor. Como? Ele vai aprender a lidar com a própria dor, ajudando os outros a lidarem com a dor deles. É um mecanismo de defesa. No caso específico do que a Renata falou, a gente percebe que essa pessoa, exemplo, só como exemplo, é uma pessoa que sofre muito, que tem uma dor muito grande. O medo de ser excluído, o medo de não ser aceito, uma insegurança que está ali na sombra do ego, que precisa se trabalhar. Não pertencimento. No entanto, ela não percebe que ela está fazendo da vida da Renata o inferno. Essa é a questão. Porque ela começou a perseguir. Mas o que de fato ela está perseguindo? Aí que é a questão. Será que é a Renata que ela está percebendo? Que ele está perseguindo a Renata? Será? Olha que pergunta interessante. Será que é a Renata que ele está perseguindo? Porque ele acredita que a Renata é o amor da vida dela, que é um reencontro e tem que ser ela. Mas será que é isso que ele está buscando? Será que é isso realmente que ele está buscando? O que vocês acham? Provavelmente não é a Renata, né? É o sentimento de ter alguém que gostou dele. Eu vi uma moça, gente, eu não sei se vocês viram, ela foi num cemitério, ela viu uma foto e se apaixonou pela pessoa que morreu e ela criou uma história de amor com essa pessoa. Então ela criou uma página do casal, e ela tatuou o nome do cara aqui na testa. Sim. Lógico, uma coisa patológica, né? Estamos indo para um extremo das situações. Mas para a gente entender que... Não, e assim, e ela mesmo romantizou essa patologia, né? Então, eu acho que assim, essas redes sociais, essas coisas, elas criam, assim, fábulas... O bebê Rena. Exatamente. Do bebê Rena, que a mulher, meu Deus, virou uma perseguidora mesmo. Né? E olha só essa situação, né? Renata e Débora chegaram a esse ponto, né, de transformar naquele momento aquela empatia numa doença. Exato. Perceba, porque teve um olhar, atrás desse olhar da foto havia uma necessidade dela que não foi preenchida. O desejo de não ser preenchido. Já que em vida, em matéria, eu não consegui encontrar aquilo que eu tanto almejei e desejei,
talvez eu consiga encontrar com alguém que não está mais nesse plano. Exatamente. Tipo, já que eu nunca vou ter uma coisa real, deixa eu me apaixonar Caindo por também ela eu não e me não decepciono. não me frustro. Não é? Né? Exatamente Maluquice, isso. gente. A mente humana é Não, muito doida, É muito né? doido. E vou dizer uma coisa para vocês. Nós sabemos, pessoal nosso que está nos ouvindo, aí, é importante lembrar. Nós temos várias moradas na casa do Pai, né? E as zonas umbralinas também. Elas têm zonas misteriosas que a gente ainda não tem nem ideia do que se passa. Não estou nem falando das zonas abissais, onde estão Não, eu estou... Mesmo aqui, nessa região mais próximas, a gente tem cidades, a gente tem sintonias e vibrações, comunidades. E cada comunidade, ela é... A gente não pode esquecer que cada comunidade ela é criada por afinidade. Claro. Então tem a comunidade das Bet, Aí... jogo, não é? Exatamente isso que a gente está dando um alerta. Porque a gente hoje, né, a gente está com males terríveis. Nós estávamos conversando com a Débora e com a Renata sobre um grande mal que nós estamos enfrentando hoje, que são essas bets, esses vícios. Há pessoas que a gente trata que estão há 10 anos compromissadas com seu salário para pagamento de dívidas. Se isso existe no plano material, será que isso não existe no plano espiritual, nessas comunidades? Aquela coisa, Jamar, né, da política, dessa polarização. Então, assim, a pessoa, ela passa para o outro lado, ela continua... né, Hoje eu vi assim... um cara falando assim, coisas que eu gostaria, que eu vou cancelar no espiritismo. Quero ouvir. Não, aí eram, vale dos suicidas, vale disso, vale daquilo, isso aí não existe, essa segregação. Eu falo, mas eu pensei, mas não é porque ele não quer que não existe. Porque aí já me irritei e já tirei. Mas é porque as pessoas se afinizam. Exatamente. Por Aonde frequência estiver vibracional. o seu tesouro, não aí é que estará fica o seu Jesus coração. lá, você ali. Você não é. É isso que as pessoas não entendem, o processo seletivo que tem. Não é esse. Não é. Não é de outra Perfeito. pessoa te colocando numa caixinha. É você. É você. Aí. É exatamente, Não é? eu não tenho nem que... Perfeita colocação. E a gente precisa se vigiar o tempo todo nas nossas sintonias. Porque a psicanálise e o espiritismo caminham muito próximos. Tudo é sintonia. Ora, alguém com baixa autoestima. Qual é a sintonia vibratória de alguém com baixa autoestima? Alguém com muita raiva e ódio. Qual é a sintonia de alguém com raiva e ódio? Então, tudo é sintonia. Se a gente aprende a mudar o foco, se a gente aprende a mudar a nossa maneira de pensar de forma mais sistemática, mas eu vou até contar um caso para vocês, porque agora vocês vão entender com exemplo. Você fica pedindo para que eu mude meu foco, que eu fique em oração. Eu fico lá 30, 40 minutos orando, mas termino, depois me voltam os pensamentos de novo. Então, tá vendo? Vamos comemorar? Você ficou 30 minutos sem pensar. Olha! As pessoas pensam que, né, que tem que ser na hora, que acabou. Vou rezar 30 minutos e acabou. Mas é a mudança de foco. E a mudança de foco, ela é trabalhosa. As pessoas dizem, Jamar, é o seguinte, vai passar a minha depressão? Eu sorrio. Vai! Mas, Jamar, tem certeza? Tenho! Você tem certeza, Jamar? Absoluta. Eu vou me curar? Vai! Quando, Jamar? Não sei. Uhum. Eu não sei, mas você vai. Sim. Não, eu não sei, mas você vai se curar. Porque nada é eterno. Nada. Tudo é impermanente. Tudo é mudança e processo. Então, mas eu falo sorrindo. Eu falo, só não sei quando, mas vai mudar. Só que para isso, você tem que fazer a sua parte. Qual é a tua parte? Aí é a questão da mudança de foco. E aí você tem as ferramentas, não é? Porque para cada pessoa, você que está nos ouvindo, precisa entender. Não é porque deu certo para Débora que vai dar certo para Renata. As estratégias aí é o terapeuta que vai definir. Porque a Renata, por mais que sejam afins, ela tem, vamos dizer assim, um perfil diferente. Então a estratégia tem que ser diferente. Mas tem uma estratégia que não faz mal para ninguém. Mudança de foco. Que é prece e oração. Não faz mal para ninguém. Pode arriscar sem medo. Pode arriscar sem medo. Não faz mal. Não faz. Porque eu vi uma vez um comparativo de você atravessar uma trilha no meio do mato.
tem uma trilha que já está pronta. É muito mais fácil você ir por essa trilha. Só que tem uma que é mais perto, é menos perigosa, só que ainda não está pronta. Você vai ter que ir abrindo o caminho. Então, você vai abrindo o caminho, você vai suar, você vai tomar picada, vai se arranhar. Então, é tentador voltar para aquela que já está aberta. Né? Então, a mudança de pensamento é muito como mostrar para o nosso cérebro e até para o nosso espírito, a nossa mente, que ele precisa abrir outra trilha na mata. Só que é difícil, é demorado, é cansativo, é quente, tem bicho, né? Eu acho que é uma analogia que pode funcionar. Funciona muito. É uma das estratégias. E entender, a pessoa precisa entender que sem esforço e sem desejo, não vai para lugar nenhum. Por que a gente diz que terapia só funciona para quem deseja fazer terapia? Terapia nenhuma funciona porque eu quero que meu filho faça terapia. Meu marido vai fazer terapia. Ele pode fazer, pode dar dinheiro lá, pode fazer. Vai se curar outra questão. Porque, primeiro, você precisa entender que terapeuta nenhum cura ninguém. Médico não cura ninguém. Médico trata. Terapeuta trata. Mas a cura é um processo individual. A cura é um processo interno teu, intrínseco. É você que tem que se curar. Você que tem que entender as melhores ferramentas para você sair dessa situação e entrar numa outra. Depressão tem cura, Jamar? Tem. Crise de ansiedade tem cura? Não. Ela tem controle. Você pode controlar. Crise de pânico tem cura? Tem. Mas por que crise de pânico tem cura e ansiedade não tem cura? Porque a ansiedade é um sentimento. A crise é uma crise. Ela pode ser desencadeada de outras formas, por outros caminhos. Mas a ansiedade não tem cura porque é um sentimento. Ela está lá, vai estar comigo. Eu posso controlar essa ansiedade. Agora, a crise de pânico, por exemplo, a gente trata. Pode ser tratada. É isso que as pessoas precisam entender. A gente ajuda as pessoas, a gente trata as pessoas, mas quem se cura são elas. Através do quê? Da fala. Presta atenção na melhor terapia. Aconteceu com vocês duas já. Tenho certeza que aconteceu. Nossa, Renata, como foi bom falar com você. Estou me sentindo tão leve. Renata não abriu a boca. É verdade. Tá lá, coitada, sem um pingo de energia, entregue. Mas curou. Porque a gente diz na psicanálise que a psicanálise é a cura através da fala. Falar é terapêutico. Ouvir é terapêutico. Por exemplo, mesmo que nessa abordagem mais humanista, behaviorista, seja comportamental, onde os terapeutas mais ouvem do que intervêm, né? É processo de cura também, porque a pessoa está colocando para fora. Só que na psicanálise, em especial na psicanálise espírita, nós interferimos. Porque na técnica freudiana, a técnica da associação livre, o inconsciente solta o que a gente precisa trabalhar, mesmo ele, mesmo tendo uma resistência do paciente. No processo terapêutico, você está lá comigo no divã, você está falando, como foi essa semana, como foi o seu dia? Você vai soltar. Você vai soltar alguma coisa, mas... Por exemplo, essa semana foi tudo bem, graças a Deus. Ó, essa semana foi tudo bem, graças a Deus. Tirando... Aí você chegou. Tirando quarta-feira que eu tive uma discussão com ele, mas foi tudo bem. Mas foi tudo bem. E a pessoa vai. Numa terapia convencional, deixo você. Na associação livre, mas espera um pouquinho, eu tive uma discussão. Você pode me falar um pouco mais dessa discussão? Você intervém ali. Você entendeu a diferença? Essa é a questão. É ali. Aquilo que é irrelevante para você, o teu inconsciente está me mostrando que é muito importante. Você está querendo passar por isso. Mas eu não quero falar sobre isso hoje, não. Pois é o que precisa. É o que precisa. Então, isso acontece muito frequentemente no processo terapêutico. E a gente já se encaminhando para o nosso final, Jamar, queria saber, então, dentro de uma abordagem de terapia espiritual, espírita, como que os espíritos interferem, né, nesse tratamento aí desse paciente? O tempo todo.
Muito mais do que muito imaginei. mais do que imaginar. O tempo todo. Por quê? Vamos lá, vamos entender um pouquinho. E tem esse trabalho que eu desenvolvi, que eu tive o prazer do Henrique fazer o prefácio do livro. É um livro chamado Psicanálise Espírita. Gente, esse livro... É muito bom. É uma jornada entre a luz e a sombra. E nesse livro a gente mostra como é possível, né, você entender a ciência e a espiritualidade caminhando lado a lado. Jamais é possível a intervenção dos espíritos no momento terapêutico o tempo todo. No entanto, como no centro espírita, como num terreiro, você tem que ter preparo. Então, para ser um psicanalista espírita, não é simplesmente se dizer eu sou espírita e agora sou psicanalista espírita. Você precisa ter estudo, preparo, e é o que a gente mostra nesse nosso livro. Quais os instrumentos que nós utilizamos? Percepção e intuição. Eu deixo muito claro nesse trabalho. A percepção, perceber, e a intuição. Por quê? Porque eles trabalham com a gente através do pensamento. Como eu disse no início e torno a dizer, todo psicanalista espírita, ele precisa se preparar. De que forma? Fazendo orações. Cada paciente ele precisa parar, rezar, fazer a sua prece, a sua firmeza e pedir a orientação do plano maior para que possa orientar aquela pessoa da melhor maneira possível. Que no mínimo a pessoa possa sair melhor do que entrou dentro do consultório. Então, a oração é imprescindível para quem quer ser um psicanalista espírita. 2. Como é que acontece na sessão? Na sessão, filho, é uma caixa de surpresa. Às vezes você está com um paciente que diz que a queixa é essa, que insiste nisso, aí de repente, numa fala, a gente intervém e fala tudo aquilo que ele não quer ouvir. Fora do contexto que ele estava falando. Da onde vem isso? Da intuição. A intuição é a minha porta de entrada para a comunicação da espiritualidade. Então é aí que se manifesta. Mas não é só isso. Em muitos casos, o problema não é só terapêutico. Aí me lembra muito o Caboclo das Sete Encruzilhadas, na história da Umbanda brasileira, com o Zélio de Moraes, que quando o Caboclo das Sete Encruzilhadas, né, incorporou o Zélio e tinha uma fila de pessoas que estavam no manicômio, ele dizia assim, o caboclo, esse vai para o terreiro, esse aqui vai para o centro, para a mesa, esse volta para o hospital, esse vem para cá, esse aqui leva para o centro, esse volta para o hospital, porque tem casos que não são espirituais, casos que são físicos. Quando a gente tem essa percepção no contato com as pessoas, nós encaminhamos. Olha lá, para o Benção, quantos já não encaminhei para o Benção? Tem muitos pacientes meus que frequentam o Benção. Passa com a Ângela toda semana ali, quase toda. E quantos não são encaminhados para o terreiro? Mas não sou eu. É a intuição que nos revela através da conversa que eles nos intuem. Este precisa ser encaminhado para o terreiro. Esse precisa ser encaminhado para um passe de cura específico. Esse precisa entender a doutrina. E é assim que a gente faz. Nesse jeito, dessa forma. O paciente que procura você tem que estar ciente de que eu sou a abordagem é... E eu deixo claro, Débora, na minha entrevista de 20 minutos, 20, 25 minutos, eu já deixo claro para a pessoa, você sabe com o que você está falando, sabe, né? O Jamar, né? Você sabe que eu sou espírita, né? Para falar a verdade, eu sou macumbeiro, né? É a palavra errada, viu, filha? Eu sou da macumba. O pessoal fala que é macumba. Macumba é um instrumento musical de madeira, não é nada, é tudo no senso comum. Aí eu digo, deixa claro, você tem certeza? Ah, foi indicação de um amigo tal, de uma amiga tal, então tá bom. Ah, você dá passagem, faz incorporação. Não. Eu trabalho com intuição. Por quê? Porque não é o lugar apropriado para dar a passagem. As pessoas confundem isso. Trabalhar com intuição não é trabalhar com incorporação. É coisas distintas. Então, tome cuidado. A gente incorpora no trabalho mediúnico.
É diferente. A gente trabalha com intuição. E as pessoas às vezes confundem. Acha eu tenho que vai deixar para um claro. trabalho particular lá Acha- para ela. Olha lá. Vou Já vou fiz tomar um passe. Uma vou tomar uma limpeza. limpeza. Já vou sem... Não é bem assim. A gente trabalha com intuição. Então, a intuição está aberta, a gente Trabalho caminha. terapêutico. Terapêutico. Isso. Terapêutico usando a intuição. Muito legal, né, Rê? Gente, Nossa, foi temos uma aula, né? É uma aula Uma com aula. assunto para Não, uma pro próximo próximo episódio. Com certeza, Né? e muito esclarecedor. E eu acho que, assim, uma coisa também que você conversou muito com a gente, não importa a sua religião, todo mundo tem uma espiritualidade. Exato. Né? E, assim, hoje a gente vê realmente que todas as sociedades médicas têm o seu setor de espiritualidade. Então, eu acho que assim, não importa. Eu acho que a gente tem que conectar com isso, né? Independente da... Tem que buscar, né? Mais que do que buscar. nunca, para um mundo que a gente vê que os problemas estão mudando, né? Totalmente, muito né? rápido. Os problemas que nossos avós enfrentaram são diferentes dos problemas Aí. que nossos pais enfrentaram, que nós enfrentamos e que nossos filhos vão enfrentar. Né? Então, pede também diferentes resoluções. Claro. E eu queria até deixar para vocês assim, para quem estiver nos ouvindo, provavelmente, agora nesse mês de dezembro, a gente vai dar início a uma associação brasileira de psicanálise espírita. Que legal! demais. Qual que é a nossa ideia? A nossa ideia é formar especialistas, psicanalistas espíritas. Trabalhando de que forma? Percepção, intuição e com nossas técnicas que nós desenvolvemos nesses anos que a gente está trabalhando. Né? Então, provavelmente em dezembro, a gente já tem uma equipe de pessoas interessadas. Que legal. E a gente quer fazer essa associação para quê? Para dar cursos. Para capacitação, né, Márcia? formação e capacitação. Por exemplo, a pessoa ela quer apenas o curso de psicanálise. Ela pode ter, ok, faz o curso. Só que nós queremos trabalhar a psicanálise espírita, ampliar esse nicho, esse NEC. Então, provavelmente, já em dezembro, a gente vai ter nossas primeiras reuniões e vamos tocar o barco. A gente acredita Vai nisso. ser Demais, incrível, legal. porque é uma associação que não pode deixar de acontecer, né? Então, Pode Sem trazer fins muitos lucrativos, ganhos, a nossa né? ideia é essa, é dar instrumentos, estudos, fazer com que as pessoas entendam sobre a técnica e aquilo, né? Sempre o associado, por exemplo, quando a gente está num Benção de Paz ou num terreiro, nós temos os nossos, a gente chama na Umbanda de filhos da casa, a gente tem os associados. Qual que é o papel do associado? Ajudar a casa a se manter. Como a gente vai fazer isso? A gente quer reverter os psicanalistas espíritas para atendimento de comunidade carente, para quem não tem condições de pagar. é muito Então, a importante. gente quer que esses associados entendam que, ao participar da associação como psicanalista espírita, eles vão dedicar uma vez por Estão semana, se 2 vezes por mês, comprometendo. a fazer o atendimento gratuito para quem não tem condições financeiras. Então, nessa associação, a gente vai ter assistente social, a gente já está enfermeiro, a gente vai ter a pessoa para entrevista e os encaminhamentos para esses psicanalistas espíritas que querem fazer a caridade também. Essa é a nossa ideia. Fantástico. Né? Já Vamos lá. nasceu com sucesso, com certeza. Obrigado. Com certeza. E quem se interessou, Entra Jamar, em contato. fala aonde te encontra nas vamos redes lá. sociais ou no Seu WhatsApp. livro, onde que E a eu- pessoa é, pode comprar. Psicanálise espírita, quando você entrar no site Jamar Monteiro, psicanalista, vocês vão entrar já direto no Instagram. No Instagram ali você tem o direct, né? Que pode entrar em contato com a gente. Tem o telefone de contato. Você pode marcar um horário para a gente conversar, bater um papo, fazer uma entrevista. E quem tiver interesse, né, em fazer os nossos cursos e se, vamos dizer assim, aperfeiçoar, aprimorar, desenvolver a psicanálise na ótica espírita, já entra em contato lá com o nosso telefone, para a gente poder marcar um horário e vocês fazerem parte dos nossos estudos, que é muito importante estar sempre atuando de forma a aprender mais, como diz Emmanuel, para servir melhor. Sim. Esse é o objetivo. Então pode entrar direto lá no Instagram e mande lá
coloca a seguir, tem muitas mensagens que vocês podem acionar lá e ter esclarecimento. Eu aguardo o contato do pessoal aí. Gente, Legal, foi incrível. demais. Obrigado. Muito legal. Muito obrigada, Jamar, Eu que agradeço a por estar oportunidade. aqui com a gente numa segunda-feira, já começando com o pé Meu direito, Deus né? do céu. E assim, com muitos insights, né? E agradecer também a espiritualidade que te assiste, com certeza estava esteve presente com a gente né? conduzindo esse Exatamente, esse bate-papo. bate-papo, né? É isso. E Muito agradecer obrigado. você que está em casa. Lembrando, 3 Irmãs Cortinas. Entra no nosso Instagram, tem muita coisa linda. Gente, sua Vai casa, me ver lá 2026, também. Né? Ela vai. Vamos falar de cor do ano, vamos falar das novidades, tendências agora. Com certeza, e vai ser Do muito próximo legal. ano. E você E também, é isso, né, gente, Rê? se você quer também mudar sua alimentação, gente, é a melhor época para você começar, né? Porque, na verdade, o que engorda não é o que você faz entre o Natal e o Ano Novo, mas entre o Ano Novo e o Natal. Então, se prepare, 2026. Com né? muita saúde, que saúde à disposição, Total, é bem-estar. gente, assim, né? Tá tudo ligado. Então, eu acho que assim, a gente poder ter mais qualidade de vida, né? É aquilo que vai proporcionar que a gente trabalhe, que a gente se exercite, que a gente faça, né, a nossa mudança de estilo de vida. Então, acho que tá valendo. Começar com o pé o ano. direito. Isso aí. É isso, gente. Esperamos você na próxima semana com mais um episódio E especial. mande, gente, manda esse episódio, porque vai ajudar muita gente. Com certeza. Tchau, Tchau, gente. tchau.